quais são as principais alterações que podem ocorrer no baço. A gente começa falando sobre por que o veterinário normalmente solicita o exame ultrassonográfico para avaliar o baço. Então, por exemplo, aquele veterinário que fez a palpação do animal e percebeu um aumento desse órgão, uma esplenomegalia, ele pode solicitar o exame ultrassonográfico para observar ou, pelo menos, tentar entender o porquê do aumento desse órgão. Outra recomendação, outra indicação, quando é palpado massas abdominais. Então, existem massas que elas podem ser oriundas desse órgão. Então, a gente pode, por meio do exame ultrassonográfico, observar se essa massa ela é realmente oriunda do baço. Além disso, animais com trauma abdominal, animais que foram atropelados, animais que sofreram algum tipo de trauma, pode ter afetado o baço. Como a gente já tinha falado, o baço ele é um dos órgãos mais superficiais que tem. Então, hemorragias, por exemplo, elas podem acontecer por uma lesão nesse baço, tá? Durante aí o trauma desse animal. Abdômen agudo, né? Além disso, pesquisa de metástase. Algumas neoplasias, elas podem dar metástase em baço, tá? Então é sempre importante a gente avaliar tanto o raio-x de tórax, que são as metástases torácicas no pulmão, quanto avaliar ultrassonograficamente esse animal para observar metástase em outros órgãos, né? Então, dependendo da neoplasia, ela pode ser uma neoplasia que vai levar a uma metástase em baço. Além disso, a gente pode ter animais com anemia, né? Então, um animal que tem uma anemia crônica, por exemplo, pode ser avaliado o baço para saber se tem alguma alteração nesse órgão. E, além disso, como a gente falou, né, nos hemoabdômenes, ou, por exemplo, um abscesso nesse baço, que pode levar aí a líquido livre, né, dentro do abdômen desses animais. Então, essas são as principais indicações para avaliação do baço. Em relação às alterações, nós vamos dividir alterações de tamanho, de ecogenicidade difusa e de ecogenicidade ou alterações focalizadas. Então, começando com as alterações que podem levar ao aumento desse órgão, ou seja, uma esplenomegalia. O baço, ele pode aumentar o seu tamanho fisiologicamente. Por exemplo, um animal em gestação. Esse órgão, ele pode se aumentar, né? Ele pode aumentar o seu tamanho, o seu volume, por causas inespecíficas, por exemplo. Outro método que a gente observa, né, que acontece o aumento desse órgão, é no uso, por exemplo, de tranquilizantes, como a cepromazina. Então, os animais que vão para a cirurgia, por exemplo, que utilizam o Acepram, né, ou para algum outro método que vai ser utilizado na clínica, que precisa de uma tranquilização, esse baço ele pode estar aumentado. Então, sempre procurar saber se foi feita a aplicação de tranquilizante, por exemplo, nesse animal, antes do exame ultrassonográfico. Outras lesões, como, por exemplo, processos infiltrativos, neoplásicos ou não, alterações, por exemplo, de hiperplasia de polpa branca, pode levar a alterações de tamanho desse baço, ele pode ficar aumentado. Uma congestão, como a gente falou, né, que pode acontecer, e nos casos de hematopoiese extramedular.
E quando o órgão está diminuído de tamanho? Então, a gente pode ter o baço menor. E aí, os diferenciais para isso, a gente pode levar em conta, por exemplo, a perda aguda de sangue. Animais que a gente acabou de falar, que sofreram um trauma e pode ter rompido esse baço, né? E aí tem uma hemorragia abdominal, por exemplo. Outro, animal com hipotensão. Animais mais velhos que podem ter uma atrofia senil ou animais muito caquéticos. Isso tudo pode levar à diminuição do órgão. E como que a gente vai observar esse aumento, né, ou essa diminuição do órgão através dos exames de imagem? Na radiografia, a gente consegue perceber esse órgão melhor, a gente consegue ver ele mais na região ventral desse animal. Então, vamos lembrar, ó, o normal seria região dorsal, como a gente já viu. E olha o tamanho desse baço aqui na região ventral. Aqui, ó, da mesma forma, olha o tamanho desse baço ocupando aqui toda a extensão do abdômen desse animal. Então, a gente consegue observar tanto na látero-lateral, como a gente consegue observar isso na ventrodorsal. Então, aqui, um órgão que ficaria mais do lado esquerdo, como a gente está vendo no esquema aqui, ó, ele está ocupando toda a região até do lado direito desse animal. Então, isso indica para a gente, radiograficamente, que esse órgão está aumentado, seu volume está aumentado. E no exame ultrassonográfico, como que a gente vai observar isso? Como a gente comentou, existem algumas medidas que podem ser feitas, tá? Mas na maioria dos casos, a gente vai, através da nossa experiência, saber a localização do normal e a gente começa a observar que esse baço ele está ocupando uma região maior. Que a altura desse baço ela está acima do que normalmente a gente costuma observar. Então, aqui tem um exemplo de um animal normal. Então, aqui o baço normal, né? E aqui, depois que foi feito a Cepram. Lembra que a gente falou que esse tranquilizante, ele pode aumentar o tamanho do baço? Então, aqui, ó, já mostrando um aumento aqui dessa estrutura, né, do baço, pela utilização dessa medicação. Outro exemplo aqui, ó. Olha como é que a gente observa a extensão maior desse órgão e a altura desse órgão também aumentada. Então, isso indica para a gente que esse órgão está com um volume maior do que deveria. Aqui um exemplo de uma hematopoiese extracelular. Outra característica de aumento desse baço é que as bordas do baço, a extremidade cranial e a extremidade caudal, elas podem se apresentar mais arredondadas. Médico veterinário, está precisando acessar mais aulas como essa? Acesse agora a plataforma VET Profissional e se surpreenda!